Graça e paz, amada igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estiveram aqui, que estão aqui toda quarta-feira. Irmãos, normalmente nas quartas-feiras o culto é um pouco diferente, a nossa quarta de milagres. Hoje está acontecendo um pouco diferente, porque não é o culto que antecede a nossa conferência, amém? Por esse motivo estamos com essa pegada um pouco diferente. Mas eu quero te dizer que é um culto de milagre. Aleluia? Glória a Deus. É um culto de milagre. Porque Jesus está aqui. Porque aqui tem uma igreja que crê nele e que manifesta seus dons. Onde tiver uma igreja que carrega a mensagem do cristianismo, do Cristo vivo, e estender a sua mão, haverá prodígios, haverá maravilhas. Quero cumprimentar com toda certeza pastor João Alves Feitosa. Me dê a honra de chamá-lo de amigo, pastor Feitosa. Um mestre. Tem pessoas que correm atrás de títulos. Tem outro que pode tentar fugir, mas não tem como. Ele vai ser. Acho que o pastor Feitosa pode até tentar fugir. Mas nós vemos o senhor como mestre para ensinar, para conduzir. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, seja bem-vindo. Essa conferência, ano passado ele esteve com a gente, ministrando. Vocês estão aqui. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Atos, por favor. Nós vamos dividir esse momento em dois momentos. A palavra, eu quero ser bem breve, nós teremos um momento de ativação aqui. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Eu pedi que aqueles que forem orar logo mais já estejam com seu espírito em chamas. O ministério de louvor, quando eles subirem, vocês por favor venham também. Atos 3. Eu pedi para abrir Atos, eu abri Isaías. Senhor amado, meus irmãos, mas é porque esses dias eu tenho pensado muito em Isaías. Não tem como pensar no assunto Jesus e não voltar hora ou outra para Isaías. Mas é Atos, não é Isaías não. Eu abri errado aqui agora. Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha a acontecer. Oh, Jesus. Fala com a tua igreja, Senhor. Meu Deus, nós queremos ser essa igreja viva. Nós acabamos de ler, meu Deus, talvez dos relatos mais poderosos do que é ser uma igreja, Jesus. Meu Deus, nos ativa nesses dias, Senhor. Arranca do nosso coração, meu Pai, todo achismo, todo pensamento do que é ser igreja baseado em holofotes, em mídias, em seguidores, em alcance. E nos ajuda a compreender o verdadeiro propósito, Senhor.
Tem misericórdia de nós, a começar de mim, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, no nome de Jesus. Meus irmãos, enquanto eu orava ontem, na madrugada, eu senti uma direção do Senhor. Talvez eu seja um dos pastores que mais tem vontade de construir uma igreja. Tenho vontade. Começar do zero, comprar o terreno, fazer os alicerces, enterrar a Bíblia, pastor Fernando, no altar lá, mutirão. Deus nos provou que somos capazes. Amém, Fábio? Deus nos mostrou. Levantar a parede, todas essas coisas. Mas eu orava ontem e eu fui corrigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim: você não quer construir igreja. Eu disse: quero. Você não quer construir igreja. Eu disse: quero. É uma das pessoas que mais quer sou eu. Ele disse: não. Você quer construir templo. E eu disse: como assim? Eu quero construir igreja. Não. Eu não estou em busca de construtores de igreja, de templo. Você quer construir templo. E eu disse: mas não é a mesma coisa, Espírito Santo. E o Senhor me trouxe esse texto. E eu fui pensando: será que de fato o que eu quero construir é um templo? Enquanto eles estavam indo, a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Amados irmãos, há uma diferença entre templo e igreja. Nós nos acostumamos a chamar templo de igreja. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Só que se a gente parar para pensar, esse conceito ele foi nos envolvendo de tal forma. O conceito de ser igreja, estrutura. O conceito de ser igreja, templo, telões, iluminação. Ele vai nos envolvendo, afinal de contas isso é tão bom. E aí vai chegando perto da conferência e a gente vai dizendo: a igreja está ficando bonita, a igreja está boa para a conferência. E eu estava nessa guerra ontem à noite, e é como se o Espírito Santo dissesse: Lucas, te lembra a diferença de templo e igreja, Lucas? Não é essa igreja que eu estou preocupado, não é templo que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o organismo, igreja. Eu estou preocupado com o que está acontecendo com os meus discípulos, com aqueles que estão pregando a palavra. Eu estou preocupado com aqueles que deveriam estar estendendo as mãos e não estão. Meus irmãos, então eu senti no Espírito Santo de Deus a direção de que a nossa preocupação tem que ser menos não existe, menos com edificar templo e mais em ser, menos em construir e mais em fazer. Alguém aqui? Sabe qual é o perigo que nos cerca? É o ativismo. Eu acho que eu posso falar de ativismo. Eu fui muito ativista esses dias. Não foi da Mariana, nem do Rildo, nem de nenhum vereador. Mas eu fui muito ativista esses dias. E o ativismo faz a gente se preocupar com estética, com organização, e tudo isso é muito bom. Mas não é essa igreja que estende a mão para o paralítico, meus irmãos. Enquanto eu meditava nesse texto, eu fiquei pensando: onde nós nos perdemos, Senhor? Por favor, me ouça, eu vou já passar o microfone. Fagner, onde foi que a gente se perdeu no caminho, no meio da caminhada?
A Bíblia diz que esse homem estava na porta do templo chamado Formosa. Os estudiosos vão dizer que essa porta era de bronze. Bronze, se eu não estiver enganado. Uma das versões das minhas Bíblias que eu estava lendo ontem falava. Deixa eu só ver se eu acho qual é a versão aqui rapidinho. Bronze. Bronze fino, refinado. Presta atenção aqui. A Bíblia diz, olha só, leia comigo. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Essa porta era de bronze refinado, um bronze diferente. Era uma porta formosa. Meus irmãos, quando foi na caminhada que a gente se iludiu tanto com a entrada e esqueceu daqueles que fazem a recepção. Do que adianta uma ornamentação, um lugar bonito, se a igreja estiver cega o suficiente para não perceber os enfermos? Eu perguntava ontem para Deus, o Senhor me direcionou a gente fazer decretos aqui sobre o que é uma igreja viva. Meus irmãos, como uma igreja pode enxergar os cegos se ela estiver cega, os paralíticos se ela estiver cega? Em nome de Jesus, como nós vamos enxergar os doentes se a gente estiver tomado pelo ativismo? Tem muita gente vindo para o templo, mas nunca virou igreja, nunca foi igreja, nunca se tornou igreja, nunca experimentou o que é ser igreja. E a gente tem vindo para o templo, tem construído templos, tem edificado construções. E esquecido que quem faz a obra é o Senhor. Eu lembrei do rei Uzá, pastor. Ele faz um acordo com homens para garantir a vitória do seu exército. E a Bíblia diz que Deus, por causa daquilo ali, diz, já que você quer assim, então resolva com ele as tuas guerras a partir de agora. A gente se empolgou tanto. Uau! A minha igreja é linda. Jesus até perdeu um pouco da glória, sabe? Porque quando você vê alguém, você não se empolga para dizer, eu sirvo a Jesus, eu amo a Jesus. A gente diz, a minha igreja é legal, a minha igreja é linda. E a gente foi, meus irmãos, confundindo as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Para a gente levantar o paralítico, a igreja precisa abrir mão da sua paralisia nesse tempo, meus irmãos. Para a gente levantar paralítico, nós vamos precisar abrir mão da nossa paralisia como igreja. Para a gente enxergar o paralítico, em primeiro lugar, nós precisamos abrir mão de tantas coisas que nós somos adquiridos. Eu passei, eu acho que 4, 5 cultos com o que o Fábio pregou domingo sobre adoração, falando sobre Atos capítulo 2, princípios de uma igreja viva. Mas olha aqui para mim. O mundo é incapaz de ajudar um paralítico. Ouça o que eu estou falando para vocês. O mundo é incapaz de ajudar um paralítico. Vocês acham que sobre a vida de quem está a autoridade para impor as mãos e ele receber a cura? A igreja do Senhor, amém? Então por que é que quando no templo, no culto de milagres, a pessoa entra lá e ela não é curada nos umbrais da porta? Se a gente tem se preocupado tanto, e eu estou falando como pastor, eu já falei aqui para algumas pessoas, se eu pudesse eu não cuidava da parte administrativa, eu só discipulava, eu só ganhava almas. Se o Espírito Santo chegasse e dissesse, abre mão de uma coisa, eu digo, parte administrativa da igreja. Eu não quero saber se a finança vai dar esse mês. Eu não quero saber disso, eu não quero saber se a parede pode cair, eu quero saber o tanto de gente que eu boto esse final de semana que pode ser salvo. Mas não tem como, irmãos, eu preciso participar disso. Mas, meus irmãos, por que é que quando alguém entra pela porta ele não é curado? Nós precisamos entender que a porta está lá aberta.
A central está ligada, o microfone está funcionando, o som está funcionando, mas nós em algum momento da caminhada deixamos de estender as mãos, irmãos. Diga misericórdia. Nós em algum momento da caminhada nos esquecemos de como é estender as mãos. A gente aprendeu a valorizar um evangelho que dá. Um evangelho que entrega, um evangelho que libera. E nós nos esquecemos de um evangelho que nos capacita. A gente olhou tanto para um evangelho que dá, que entrega, e esquecemos de um evangelho que nos capacita. Mas toda capacitação é para um propósito, irmãos. Toda prova é para nos aprovar. Você já viu como as pessoas não entenderam ainda o que é uma prova? Eles dizem assim: o meu líder ora por mim para Deus tirar essa prova. Não, criatura, tu não entendeu nada. Prova não se tira, prova se é aprovado, amém? Eu vou orar para Deus tirar a prova, aí o anjo diz, manda outra, ele não entendeu não. Aí, Deus, tira essa prova, aí manda outra, não entendeu ainda. A prova não é para retirar, é para nós sermos aprovados, aleluia. Mas eu acho que a gente está esperando que os templos estendam as mãos. Se um dia isso acontecer, eu vou sair correndo aqui de dentro. Diga misericórdia. Eu acho interessante que Pedro e João, no verso 4, olharam para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Meu Deus, como isso é profundo. Olha para nós. Irmãos, a Bíblia diz que eles estavam indo para o templo. Presta atenção, eles estavam indo para o templo. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Como eu disse, eu vou ser bem breve nisso aqui. Eles estavam indo para o templo, mas sabe o que aconteceu? Antes de chegar no templo, eles encontraram a igreja. Antes de chegar no templo, eles encontraram a igreja. Antes de chegar num lugar bonito, organizado, eles encontraram a oportunidade de manifestar o ser igreja. Irmãos, o paralítico aqui é a representação do mundo. O paralítico aqui é a representação desse mundo pecaminoso. Você sabe o que Pedro e João aqui representam? O corpo de Cristo. Pedro e João representam o corpo de Cristo. O paralítico representa o mundo. Antes de chegar no templo, antes de chegar no ápice, eles encontraram a oportunidade de ser igreja. Não sei se vocês já viram uma peça. Eu não lembro se é o pastor da igreja, que fica de mendigo na porta. Os irmãos chegando perfumado para o culto. E vão entrando na igreja. E acho que é o pastor da igreja mesmo. Ele se veste de mendigo e fica na porta. E os irmãos que mais amam o pastor passam. Entra na igreja e o pastor lá de mendigo. Nós fomos deixando de curar os paralíticos, porque fomos deixando a cegueira entrar nos nossos olhos. Nós deixamos de olhar para aquilo que Jesus olha. Tiago estava me lembrando que acho que foi na primeira conferência Igreja Viva. O pastor Rubens falou que uma igreja viva é uma igreja que está disposta a morrer pela causa de Jesus Cristo. A gente por algum tempo cansou de invocar o nome de Jesus. A gente por algum tempo cansou. A gente tem feito oração sem fé, irmãos. Eu falei aqui no domingo, Deus me respondeu. Eu falei aqui alguns domingos atrás, acho que foi na última vez que eu preguei. Aconteceu algo que nunca tinha acontecido nesses meus 20 anos de crente. Pessoas rejeitar a oração. Aí eu falei na igreja, eu não entendo por que isso está acontecendo. O Espírito Santo me respondeu. Ele disse, sabe por que isso está acontecendo? Porque os poucos que estão orando sem fé. E as pessoas estão ficando desacreditadas. Então não é que as pessoas estão rejeitando a oração. O mundo está cansado de orações que não funcionam. O mundo está cansado de oração quebrada.
O mundo está cansado de pessoas que dizem, tá bom, eu oro, mas é rápido, tá bom? Que eu estou atrasado. Aí, Senhor, ok, Senhor, amém, Deus te abençoe. Judas tem uma música que ele diz, você não vê as pessoas se afundarem? Quem se importa? Quem se importa? Irmãos, a igreja de Atos é uma igreja que se importa. Se Pedro e João estavam indo para o templo, eles tinham um propósito, mas eles pararam. Eles deixaram a igreja para ser igreja. Alguém aqui? Eu vou deixar de ir para a igreja para que eu possa ser igreja. Em algum momento da nossa caminhada como cristãos, a gente deixou de estender a mão para o caído e se tornou juiz dos caídos. A igreja há um tempo foi assim, está caído, a Bíblia diz que ele pede para olhar para ele, ele ora e ele estende a mão. E a igreja que por muito tempo foi essa igreja que acolheu o caído, que estendeu a mão para o caído, ela se tornou o juiz dos caídos. Está vendo lá, caído na rua? Se caiu é porque fez alguma coisa. Olha o irmão lá, ex-esposo da fulana, está daquele jeito, sabe por quê? Sem vergonha. A gente abriu mão do estender a mão. Irmãos, a gente deixou de fazer isso. Fazer isso. Você sabe qual foi a minha maior crise ontem à noite? É que a gente não precisa de nada da estrutura para vivermos o organismo, igreja, irmãos. Nós não precisamos dessa estrutura para que o milagre aconteça, para que a presença de Deus venha, para que o temor seja estabelecido num lugar. Nós não precisamos de estruturas. O milagre em Atos acontece antes do culto. O milagre em Atos acontece antes da conferência, acontece na porta. Eu queria me inscrever para a conferência, eu fui curado, eu estou dando pulos de alegria, eu mal botei a pulseira na minha mão e eu fui curado. A igreja não é aqui dentro. No dia que eu e você recusarmos uma oração, nós nos perdemos. No dia que eu e você não tivermos nada para derramar sobre a vida de alguém, nós vamos estar como aquele livro, andando de tanque vazio. Irmão, se tudo que eu como cristão tiver para dar for uma cesta básica, for uma carona, eu estou em maus lençóis. Eles disseram, eu não tenho ouro e nem prata, mas nós somos o começo de uma igreja vitoriosa e gloriosa que vai andar por essa terra. Nós carregamos a presença de Jesus Cristo nos nossos corações. A gente não tem passagem por Freitas Park. A gente não tem um ticket para o Aras Clube para você, paralítico. A gente não tem uma passagem para Disney, para Gramados. A gente não tem holofote, a gente não tem estrutura. Mas o que nós temos, nós te damos. Levanta, homem, anda! Nós só podemos derramar sobre a vida das pessoas aquilo que estiver queimando dentro do nosso coração. A gente está gerando expectativa errada, irmãos. Passamos um ano aguardando uma conferência para receber. E o Senhor Jesus procura uma igreja que passe um ano estendendo a sua mão, liberando sobre a vida de outras pessoas. Sabe o que eu disse para o Espírito Santo ontem? Onde foi que a gente se perdeu, Espírito Santo? Onde foi que a gente se perdeu? Eu só queria ser a igreja, eu só queria construir o templo, eu só queria...
Mas onde foi que a gente se perdeu, Espírito Santo? Onde foi que a gente se perdeu? Foi no ativismo, foi nos eventos. E eu sentia como se o Espírito Santo dissesse: tua mão tá encrosada, tua mão está amarrada. Eu dizia: não. Ele disse: volte a estender a mão, não é difícil. Volte a estender a mão. A igreja precisa voltar a estender a mão. A igreja precisa derramar de novo daquilo que eu coloquei dentro dela. Nós precisamos nesse tempo voltar a estender as mãos, irmãos. E eu não preciso de estrutura para fazer isso. Eu não preciso de mecanismo. Eu não preciso de parafernálias. Eu quero chamar algumas pessoas aqui. E eu tinha entendimento que o Espírito Santo estava compartilhando com algumas pessoas o que a gente precisa para esses dias. E nós vamos viver isso. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor. A minha percepção é como se o Senhor dissesse que Ele estava compartilhando de algumas coisas para que a gente fosse igreja nesse tempo que nós precisaríamos. E nós vamos, em nome de Jesus Cristo, viver isso. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos